Abertura do programa. Olá, confira no MP Cidadão de hoje a segunda fase da Operação Chorume, que prendeu o ex-prefeito de Carmo e outras 7 pessoas por corrupção. Entenda o caso com os promotores de justiça Fabiano Cossermelli e Gláucia Rodrigues. No quadro MPRJ pelo Estado, você vai ficar por dentro de 2 ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em face do município de Cabo Frio, uma no âmbito da cidadania e outra no da educação. Acompanhe as entrevistas com os promotores de justiça Vinícius Lameira e Isabel Calman. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou a segunda fase da Operação Chorume e prendeu 8 pessoas envolvidas em um esquema criminoso relacionado a fraudes em contratos da Prefeitura de Carmo. Um dos alvos foi o ex-prefeito do município, Paulo César Ladeira. Acompanhe no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Bom, essa Operação Chorume 2, ela é um desdobramento da Operação Chorume Fase 1, e na primeira oportunidade nós conseguimos identificar e atingir tão somente 3 envolvidos, que eram a vereadora Rita Stefânia, um ex-secretário Ronaldo e um sócio da empresa Forte Ambiental chamado Murilo. O prefeito ele foi preso em flagrante logo em seguida pelo fato de ter nos confessado que enterrava dinheiro em seu sítio. Naquela primeira fase, nós também fizemos vários cumprimentos de mandados de busca e apreensão, apreendemos celulares de alguns investigados e seguimos investigando. Em razão dos avanços que nós fizemos nessa investigação, analisando o material dos telefones celulares e dados de interceptação telefônica, nós conseguimos reunir elementos para deflagrar essa segunda fase da operação. Nessa segunda fase, nós miramos principalmente o núcleo empresarial dessa organização criminosa, ou seja, os demais sócios, porque já tínhamos um primeiro sócio denunciado e preso, e então nessa segunda fase nós conseguimos identificar e atingir, cumprir mandado de prisão com relação aos demais sócios dessa empresa do lixo, e também outros prepostos dessa empresa, particulares envolvidos. Fora isso, essa segunda fase da operação, ela mirou o núcleo dessa organização criminosa que integrava o Poder Executivo. E aqui, mais uma vez, nós tivemos como alvo o ex-prefeito, César Ladeira, também ex-secretários, não somente o ex-secretário de Meio Ambiente, mas também o ex-secretário de Fazenda e um fiscal do contrato, e cumprimos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão nesses alvos. Na oportunidade, no cumprimento dos mandados, nós logramos apreender diversos aparelhos celulares que serão periciados em busca de novas provas. Curioso que, inclusive, no endereço do principal alvo, do empresário, dono da empresa, os celulares foram encontrados escondidos atrás do vaso sanitário do banheiro desse alvo, o que revela que ele já estava esperando a qualquer tempo uma intervenção, uma operação, e já dormia precavido, já escondia esses aparelhos atrás da privada, atrás do vaso sanitário, esperando a qualquer tempo uma intervenção ali do Ministério Público, da Polícia. Estamos com bastante expectativa sobre a análise desses materiais. Na residência também desse investigado, foram apreendidos carros de luxo, como, por exemplo, um Porsche blindado, e
quase R$ 1 milhão em cheques, de valores em espécie também. Nós, ao longo da investigação, identificamos que essa organização criminosa ela se utilizava de criptoativos para fazer a lavagem do dinheiro, então também foi necessário uma organização, né, uma estrutura complexa para que nós pudéssemos tentar fazer o bloqueio desses criptoativos. Conseguimos, inclusive, fazer um bloqueio de alguns valores investidos em criptoativos, fora contas bancárias vinculadas às empresas e também aos próprios investigados. O Ministério Público, através da Promotoria do Carmo, já vinha trabalhando, né, de forma muito afinada com a Polícia Civil, através da 112 DP, que é a Delegacia do Carmo, que veio fazendo um trabalho brilhante, mas em determinado momento, principalmente depois da execução da primeira fase, nós vimos que o tamanho dessa organização era muito maior do que a gente imaginava, e a investigação ela adquiriu um vulto, uma complexidade que tornou imperiosa, né, o imperioso auxílio do GAECO. E foi em razão disso que nós solicitamos esse auxílio do GAECO, que passou a atuar juntamente com a gente e teve uma participação, uma intervenção decisiva na deflagração e na execução dessa segunda fase da operação. Após o pedido de auxílio, a Promotoria de Justiça do Carmo seguiu trabalhando ao lado do GAECO. O GAECO não trabalhou sozinho nessa segunda fase, e essa parceria entre a Promotoria de Justiça do Carmo com o GAECO se estendeu também à Polícia Civil, que contribuiu maciçamente para a realização das investigações, colhendo provas e viabilizando a deflagração dessa fase 2. As investigações elas foram sendo realizadas em conjunto, tanto a oitiva de testemunhas, que isso acontecia através da Polícia Civil, diversas testemunhas colaboraram com a apuração dos fatos, e havia também análise de relatórios de inteligência financeira e outros documentos, análise dos celulares apreendidos na primeira etapa com mensagens extraídas, e todo esse conjunto foi o que viabilizou a apresentação de um pedido cautelar perante a primeira vara especializada de combate ao crime organizado. Foi a partir daí que houve a deflagração da Operação Chorume 2, e a próxima etapa é o oferecimento de denúncia. Com relação aos prejuízos, né, isso ainda está sendo quantificado, mas de certo, né, que já existe de apurado até o momento, pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões, isso já apurado em parecer do Tribunal de Contas. No entanto, nós temos a convicção de que esse prejuízo é muito maior. Até onde nós sabemos, essa organização criminosa ela operou contratos que somados atingiram um montante de cerca de R$ 40 milhões. Então, ainda há análises a serem feitas sobre esses contratos, mas considerando, né, o vulto desses contratos, a gente espera que o prejuízo ao patrimônio público seja muito maior. Na mesma data da deflagração da Operação Chorume 2, a Polícia Federal do Espírito Santo também deflagrou a Operação Volátil, que apurava fraudes praticadas pelo mesmo grupo empresarial em órgãos públicos daquele estado, especialmente no superfaturamento no fornecimento de álcool gel. E aí houve um entendimento entre o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça do Carmo e o GAECO, com a Polícia Civil e com a Polícia Federal do Espírito Santo, e toda a operação, as duas operações, elas foram deflagradas de modo organizado e simultâneo por todas essas forças integrantes do sistema. Essa investigação ela ainda segue. A cada passo que avançamos, mais informações são angariadas e mais os nortes vão se descortinando. Temos ainda fortes indícios de envolvimento de outros membros do Poder Legislativo, lembrando que já existe uma vereadora denunciada, mas temos também informações de envolvimento de outros membros do Poder Legislativo do Carmo, assim como fortes indícios de lavagem de dinheiro, né, da lavagem de capitais do dinheiro recebido ilicitamente em função desses contratos. Então, sem sombra de dúvidas, as investigações elas vão prosseguir e
enfim, com vistas à apuração e identificação dos outros envolvidos nesses fatos. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Em Cabo Frio, o MPRJ tem atuado para combater as irregularidades da região. Na área da educação, a terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do município ajuizou ação civil pública para a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas. Já a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do município ajuizou ação civil pública para a construção de abrigos nos pontos de embarque e desembarque de passageiros de ônibus. Acompanhe! Na região dos Lagos, o MPRJ ajuizou ação civil pública para que o município de Cabo Frio promova a retomada gradual das atividades presenciais nas escolas públicas, de forma a respeitar os protocolos e as bandeiras sanitárias vigentes. Ajuizou essa ação, considerando que já temos mais de um ano de pandemia. Desde março de 2020, as aulas presenciais no município de Cabo Frio foram suspensas e as crianças estão restritas no direito à educação e, portanto, a gente ajuizou essa ação para que o município de Cabo Frio retome as aulas presenciais, retome o processo de ensino da educação pública no município de Cabo Frio, para que as crianças possam, ainda que num sistema gradual, gradativo, híbrido, retomar as aulas na presença física de um professor, com interação social com outros alunos, com outras crianças, outros adolescentes, porque esse processo de ensino é insubstituível, ainda que possa haver um ensino remoto, ele é a exceção e não a regra, e, portanto, o Ministério Público quer que o município retome a prestação desse serviço. Por evidente, a pandemia ainda não chegou ao fim, então nós não podemos desconsiderar as questões sanitárias envolvidas nesse processo de retomada das aulas. Então, a gente não quer que as aulas retomem de uma hora para outra integralmente, todas as crianças indo para a escola ao mesmo tempo. Então, a ideia é haver um rodízio, o que a gente chama de sistema híbrido, né? Parte das crianças vão estar dentro de sala e parte das crianças vão estar remotamente acompanhando o processo de ensino. E além de híbrido, ele é gradual. O que significa isso? Cada turma vai voltar no seu tempo. É como se fosse uma fase experimental até que a gente chegue num momento de maior segurança que a gente possa todo mundo retomar as aulas. Então é tudo bem lento, tudo bem devagar, com bastante segurança, adotando procedimentos de segurança sanitária, né? Aqueles que a gente já conhece, da máscara, do distanciamento, do álcool em gel, com protocolos para suspensão das aulas em caso de identificação de casos suspeitos. Portanto, todos esses planejamentos necessários para essa retomada precisam ser adotados também. A Prefeitura do município de Cabo Frio, desde o ano passado, tem passado por um processo de reabertura das atividades econômicas, socioculturais e demais atividades comerciais, enfim, todo tipo de atividades que foram suspensas em razão da pandemia. Então, a gente argumenta nessa ação que a gente propôs que é um contrassenso o município autorizar a abertura de todas essas atividades enquanto o serviço de ensino público está fechado. Inclusive, o ensino privado já foi autorizado, o que nós consideramos diferenciação dos públicos do ensino privado e do ensino público que a gente não pode aceitar. Incentivo à desigualdade social, aumenta o fosso social existente entre
os usuários do sistema privado e os usuários do sistema público. Portanto, nós não podemos permitir, nós, Ministério Público e Poder Judiciário, não podemos permitir que esse tipo de injustiça continue acontecendo. Bom, acontece que, após ajuizada a ação, nós despachamos com o juiz, explicamos a situação. A juíza, ela entendeu que deveria haver um maior esclarecimento a respeito do pedido do Ministério Público, pediu que nós peticionássemos, esclarecendo alguns pontos da nossa ação. Nós peticionamos na sexta-feira passada, esclarecendo esses pontos que a doutora juíza pediu que nós esclarecêssemos, e nós estamos esperando a decisão dela. Nós esperamos que na decisão dela, ela condene o município à retomada gradual e híbrida do ensino público, sob pena de pagamento de multa, caso isso não seja feito, né? Então, nós queremos que tanto o próprio município quanto o prefeito municipal pague multa no caso de não cumprimento da decisão judicial, que nós aguardamos que seja favorável ao Ministério Público. Ainda em Cabo Frio, o MPRJ ajuizou a ação civil pública para que o município seja obrigado a construir abrigos nos pontos de ônibus, visando a acessibilidade e ao conforto dos usuários de transporte público. Essa é uma investigação que ela já vem durando há um certo tempo, e ela teve início a partir de uma ouvidoria, de uma denúncia de um cidadão, relatando principalmente problemas relacionados à ausência de cobertura de pontos de ônibus, assentos de ônibus precários, instalações precárias. E essa denúncia ela se referia principalmente ao 2º Distrito de Cabo Frio, onde estão as localidades conhecidas como Unamar e Tamoios, que de fato são os locais com maior deficiência na estrutura de serviços públicos. Aliada a essa denúncia, eu já havia participado de uma audiência pública relacionada a outro inquérito civil, lá no 2º Distrito, em Unamar e Tamoios, onde me foram relatadas inúmeras deficiências do serviço de transporte público de ônibus. Não só insuficiência de linhas, insuficiência de veículos, insuficiência de horários, mas também havia ali uma carência da população em relação à infraestrutura de pontos de ônibus, né? Muitas reclamações reafirmando essa ouvidoria que deu início à nossa investigação. Então, a partir dessa denúncia, eu instaurei um inquérito civil e passei a dar início às tratativas com a Prefeitura de Cabo Frio para que nós completássemos a instalação de abrigos de acordo com as normas técnicas, para facilitar o acesso também a cadeirantes, a gestantes, pais com crianças de colo. Apesar dessas tratativas, nós não obtivemos êxito, não obtivemos uma resposta definitiva da Prefeitura com um planejamento concreto de reparar essas deficiências nesse serviço. Então, por isso que foi ajuizada a ação civil pública. O pedido de urgência que foi feito e ainda não foi avaliado é porque se tratam de problemas antigos, porém atuais. São problemas que persistem. A população persiste na dificuldade de ter acesso ao serviço de ônibus, persiste tomando chuva, exposta às intempéries, a sol forte, aguardando seus coletivos, de maneira que o MP entende que essa é uma situação que requer a atenção urgente, tanto da Prefeitura quanto do Poder Judiciário. Embora a solução extrajudicial dos conflitos seja um norte aqui na minha promotoria, nós sempre procuramos estabelecer diálogo com a Prefeitura e tentar fazer um termo de ajustamento de acordo para evitar recorrer ao Judiciário, que já está abarrotado de demandas. Então, enfim, foi tentado foram inúmeras as tentativas. Foram praticamente 2 anos de negociação com a Prefeitura para tentar obter a instalação dos abrigos nos pontos de ônibus da cidade. O interessante, o que é bom frisar, é que a denúncia mencionava precariedade dos pontos de ônibus só em Tamoios, mas depois o inquérito civil foi ampliado, porque não faria sentido cuidar desse problema somente lá no 2º Distrito. Então a ação ela é mais abrangente, ela se refere a todo o município de Cabo Frio. Bom, então eu vou primeiro falar do pedido principal e depois eu falo do nosso pedido liminar, né?
que na verdade eles praticamente se confundem. Então o pedido principal dessa ação é a condenação do município de Cabo Frio à obrigação de planejar e posteriormente executar obras de construção de abrigos em pontos de embarque e desembarque de passageiros, né, de ônibus, nos limites da cidade, toda a cidade de Cabo Frio, com observância das normas técnicas pertinentes. E quando eu falo normas técnicas, eu me refiro principalmente às normas de acessibilidade para grupos mais vulneráveis. Além disso, eu fiz também um pedido liminar. E o pedido liminar ele foi fracionado em duas postulações. A primeira, que elabore um cronograma de instalação de abrigos em todos os pontos de ônibus da cidade no prazo de 90 dias. Ou seja, a gente precisa dar um prazo também para a prefeitura se planejar. E esse planejamento seria justamente a elaboração desse cronograma nesse prazo de 90 dias. E depois a gente pede que seja condenado a instalar efetivamente os abrigos nos pontos de ônibus num prazo de 240 dias, contados a partir do término do prazo de finalização daquele cronograma. Esses são os pedidos dessa ação civil pública. Pois então, primeiramente, lá no primeiro capítulo dessa ação civil pública, eu faço breves explicações sobre as principais funções da cidade. E a doutrina urbanística ela costuma indicar 4 principais funções da cidade, que se referem à habitação, trabalho, lazer e circulação. E veja, a circulação ela é essencial para o exercício das demais funções inerentes a um ambiente urbano. Então, a pessoa precisa de uma circulação adequada e eficiente para transitar de casa para o trabalho, do trabalho casa, para ir na rua, para fazer aquisição de produtos e serviços, para ir a uma consulta médica, para ir a uma escola, para buscar ajuda num hospital, o que é muito importante em razão do momento que nós vivemos. Então, essa função de circulação ela é essencial para o funcionamento de uma cidade e para o bem-estar dos seus cidadãos. E, no entanto, para que esse sistema seja eficiente, não basta que tenhamos apenas o transporte em si, os veículos. É necessária toda uma infraestrutura que permite o funcionamento da circulação, que permite o funcionamento dos veículos e dá efetividade ao sistema viário. E aí eu me refiro especificamente a toda essa infraestrutura de mobilidade urbana, como a condição das vias, os logradouros públicos, sinalização viária, instrumentos de controle e fiscalização de trânsito e também, e extremamente importante, que é o objeto da nossa ação civil pública, os pontos de ônibus, que é justamente o local onde obrigatoriamente a pessoa tem que se deslocar para aguardar a sua condução. E aí surge esse problema. Para eu exercer esse direito de circulação, eu preciso de uma infraestrutura que me dê bem-estar, que me dê qualidade de deslocamento, que me dê autonomia no deslocamento. Então, como é que eu faço num dia de sol forte, que é a regra na região dos lagos, é a regra na cidade de Cabo Frio? Como eu faço para me deslocar num dia de fortes chuvas? Será que eu posso falar em autonomia de deslocamento de uma mãe com um bebê de colo num dia com chuvas torrenciais? Na minha opinião, a gente não tem como falar em autonomia de deslocamento, principalmente nessas condições e principalmente se levarmos em conta todos esses grupos vulneráveis, idosos, gestantes, cadeirantes, pais com crianças de colo. Então, o argumento principal dessa ação civil pública é que essa deficiência na infraestrutura de mobilidade urbana prejudica, sim, a autonomia de deslocamento do cidadão. E a autonomia do deslocamento do cidadão é um princípio, é uma diretriz da nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para piorar a situação, essa infraestrutura precária empurra o cidadão para onde? Para o carro, para o transporte individual motorizado, que não é a prioridade do sistema viário. Porque aí nós temos problemas, nós vamos ter mais veículos, nós vamos ter trânsito, o que diminui a qualidade de vida do cidadão, que perde mais tempo do seu dia nesse deslocamento diário para as suas funções. Nós temos o problema das mudanças climáticas, ou seja, são mais veículos produzindo mais dióxido de carbono e aumentando a concentração de gases de efeito estufa. Então, nós temos uma série de marcos regulatórios que vão justamente interpretar
que essa falha, essa precariedade desses pontos de ônibus viola o ordenamento jurídico brasileiro e viola também o bem-estar do cidadão. E aí, num outro capítulo da minha ação civil pública, eu pormenorizo um pouco quais são as leis que permitem essa interpretação dada pelo Ministério Público. E aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, as leis de concessão e permissão, que obrigam que o serviço público seja adequado e eficiente, a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Estatuto da Cidade e outras normas que estão lá pormenorizadas na ação civil pública. Após o ajuizamento da ação civil pública, o magistrado entendeu por bem aguardar a análise do nosso pedido de liminar para o momento posterior à resposta do município de Cabo Frio. Uma postura também bem razoável do magistrado, dando aplicação aí ao princípio da solução consensual dos conflitos. Então, o magistrado entendeu que seria prudente, antes de deferir a liminar, conceder possibilidade de resposta à prefeitura e agendar uma audiência de conciliação. Então, nós estamos aguardando a designação dessa audiência de conciliação e optamos por não interpor nenhum recurso nesse momento. Vamos aguardar a resposta da prefeitura, a audiência de conciliação, e aí sim, caso não seja obtida a conciliação, nós vamos avaliar qual vai ser a medida a ser adotada pela promotoria. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Você pode acompanhar outras notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo portal e pelas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir, enviar as suas dúvidas, críticas ou sugestões. Escute o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te espero no domingo que vem. Um forte abraço, até mais! Os créditos finais sobem pela tela.